Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nela nós vamos comentar um pouco a respeito de unidades múltiplas e a metodologia para fazer um balanço de massa em uma unidade múltipla. Nós vamos utilizar o seguinte exemplo. Vamos tomar como referência o exercício, o problema 4.29 do livro do Felder e Rousseau. Vamos trabalhar com esse problema para identificar toda a metodologia que será utilizada para desenvolver um problema com unidades múltiplas em segmentos lineares. Vamos ao problema. Uma mistura líquida contendo 30% molar de benzeno, 25% também em base molar de tolueno e o resto de xileno, é alimentada a uma coluna de destilação. O produto de fundo contém 98% em base molar de xileno e não contém nenhum benzeno, não contém nenhuma fração de benzeno. 96% do xileno na alimentação são recuperados nesta corrente. O produto de topo alimenta uma segunda coluna. O produto de topo da segunda coluna contém 97% do benzeno contido na alimentação desta coluna. A composição desta corrente é 94% em base molar de benzeno e o resto de tolueno. Nesse problema, nós vamos desenhar, rotular e fazer análise dos graus de liberdade, assim como vamos também demonstrar toda a metodologia que usaremos para resolver problemas com unidades múltiplas. O primeiro passo, então, será desenhar o fluxograma do processo. Vamos tomar como base as duas colunas. Nós temos uma primeira coluna e a fração de topo da primeira coluna alimenta uma segunda coluna. Nós agora representaremos todas as vazões mássicas. Vamos representar as vazões mássicas por F. Então temos a vazão mássica da corrente 1, a vazão mássica da corrente 2, da corrente 3, da corrente 4 e da corrente 5. Temos então 5 correntes. Vamos partir de uma base de cálculo de 100 mol por hora, considerando essa base de cálculo para a alimentação, ou seja, para a corrente 1. Vamos então escrever todas as composições que nós temos para essas correntes. Para a corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente 4 e corrente 5. Em vermelho, essas setinhas vermelhas indicarão as variáveis que nós temos que são desconhecidas, as variáveis que pertencem ao problema e que nós não conhecemos. Partiremos então desta formação, deste fluxograma de processo, com as duas colunas, para resolver o problema. Note que nós temos aqui um sistema global que envolve as duas colunas de destilação, a coluna 1 e a coluna 2, e temos dois outros subsistemas. Um subsistema formado pela coluna 1 e um outro subsistema formado pela coluna 2. Aqui representados, circundados por verde e por azul. Vamos então fazer a avaliação do número de graus de liberdade para cada um desses sistemas. Para o primeiro sistema, vamos avaliar o sistema em verde, a coluna 1, vamos avaliar o número de graus de liberdade. Nós temos 4 variáveis desconhecidas, uma equação auxiliar, ou seja, uma relação auxiliar, e 3 equações independentes correspondendo a cada um dos componentes. Tanto para o caso da coluna 1 quanto para o caso da coluna 2,
nós temos 0 grau de liberdade. A análise para a coluna 2 é semelhante. Nós temos 4 variáveis desconhecidas, uma equação independente e 3 equações independentes e uma relação auxiliar. Ok, vamos então, agora para resolver o problema, vamos isolar o primeiro sistema. Ou seja, o primeiro passo que nós temos que ter para resolver problemas dessa natureza é isolando um único sistema para poder resolver como um sistema simples. Já que a gente viu que o número de graus de liberdade para resolver o primeiro sistema é 0, então nós vamos partir desse sistema para resolver o problema. Fazemos então, utilizando a relação auxiliar, que é a recuperação, né, de chileno. Então nós temos a recuperação de chileno e utilizando essa informação nós achamos o F3. Partindo então da relação global, da equação global, nós achamos quem é o F2. Ou seja, o balanço global seria F1 é igual a F2 mais F3. Portanto, F2 seria 100, já que é a nossa base de cálculo, menos F3. Como nós achamos F3, nós temos então o valor de F2. Bom, achado o valor de F2, utilizando um balanço para benzeno simples, nós achamos a composição de benzeno na corrente 2. Perfeito. Vamos agora fazer um balanço para tolueno, um segundo componente. O balanço para tolueno, aqui já descrito, utilizando esse balanço, nós poderemos encontrar quem que é a composição, qual que será a composição de tolueno na corrente 2, ou seja, na corrente de topo da coluna. Achando esse valor, nós podemos, utilizando aquela relação em que X, ou seja, a composição de chileno em 2, seria 1 menos a composição de benzeno nessa mesma corrente, menos a composição de tolueno nessa mesma corrente. E assim nós acharemos as variáveis desconhecidas da primeira coluna. Fazemos o mesmo para a segunda coluna, partindo do mesmo raciocínio e da mesma análise. Nós primeiro utilizamos a relação auxiliar, que é a recuperação. Então nós temos a recuperação de benzeno. Utilizando a recuperação de benzeno, nós achamos quem que é a vazão mássica, né? Vazão em mol por hora, F4, ou seja, da corrente 4, a vazão molar da corrente 4. Partindo dessa informação, nós podemos utilizar o balanço global para achar quem que é a corrente F5. A corrente F5 nada mais é do que a corrente F2 menos a corrente F4. Partindo do balanço global, nós achamos a equação da equação global, do balanço global, nós achamos quem que é a vazão molar da corrente 5, o F5. Partindo do balanço de benzeno, nós acharemos então outra informação desconhecida. Já que nós temos F5, temos F4, temos F2, nós partiremos agora para achar qual que é a composição de benzeno na corrente 5. Isso utilizando a equação de balanço para o benzeno. Fazendo isso, nós encontramos a composição de benzeno na corrente de fundo da segunda coluna de destilação. Fazemos o mesmo para o mesmo balanço para tolueno, o balanço para um outro componente. Partindo do balanço para esse componente que é o tolueno, nós encontraremos, desta vez, quem que é a composição, qual que será a composição de tolueno na corrente 5, ou seja, na corrente de fundo da segunda coluna. X de tolueno na corrente 5, portanto, será igual a 0,8889. Ok? Isso em mol de tolueno para cada mol de corrente total. Ok? Bom, se nós utilizarmos a relação auxiliar de que a composição de chileno nessa corrente 5 seria 1 menos a composição de benzeno menos a composição de tolueno nessa mesma corrente. Sabendo que nós já temos essa informação, nós achamos quem que é o X
de xileno na corrente 5, ou seja, a composição de xileno na corrente 5. E assim nós conseguimos resolver todo o problema e achar todas as variáveis desconhecidas. Perceba que a metodologia é a mesma de se resolver uma unidade simples. Nós apenas agora particionamos uma unidade múltipla em várias unidades simples. Nesse caso, no caso deste problema, nós particionamos em 2 subsistemas para resolvê-los separadamente. Com isso, nós facilitamos a resolução do problema e também encontramos soluções mais concisas e muito mais organizadas para um problema dessa natureza, um problema como esse. Bem, agora é com vocês. Bom trabalho e bom estudo.